Olá, meninas do cafezinho da tarde, bem-vindas a mais um podcast aqui no nosso cafezinho. Hoje eu vou trazer para vocês do livro Uma Mãe Segundo o Coração de Deus, os meus ensinamentos e aprendizados no capítulo 6, Cuide de seus filhos. Eu sou Karina Barber e eu vou estar compartilhando um pouquinho do que Deus tem falado comigo através desse capítulo. Então, esse capítulo ele começa falando sobre o cuidado, né? O zelo que nós devemos ter pela nossa família. Eu vou orar nesse primeiro momento que o Senhor possa estar nos abençoando e nos guiando. Senhor Deus, obrigada por o dia de hoje, obrigada porque o Senhor cuida de nós, cuida de cada uma das mães aqui do Ministério Cafezinho, para que nós possamos aprender de Ti e consigamos sentir o Teu zelo e o Teu cuidado nas nossas vidas, guiando os nossos lares. Nos fortaleça dia a dia e nos abençoa nesse caminho. Em nome de Cristo. Amém. Elizabeth George, ela começa falando: nós amamos nossos filhos em cuidar deles. O alimento físico e espiritual devem ser prioridades no lar. Ela traz pra gente Mateus 6:13. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Então ela diz: ore que Deus livre nosso lar de todo mal diariamente. Ela nos traz que devemos zelar pela proteção física e mental e atentar que os irmãos não perturbem a paz uns dos outros. Esse é um fator muito interessante, né? Quando a gente lê as histórias bíblicas e a gente vê tantas desavenças que houveram em famílias na Bíblia. A família de Jacó, com o desentendimento e o favoritismo entre os irmãos, a questão dos irmãos Esaú e Jacó, antes mesmo, né, da própria casa de Jacó, então já foi uma coisa ali de geração para geração. Na família de Davi, a gente teve uma diferença, né, de criação dos filhos muito grande. Então, assim, todas essas raízes, elas devem ser muito bem zeladas e cuidadas para que a gente tenha o olhar vindo e guiado pelo Espírito Santo para poder ver quando essas coisas começam em casa e colocar a mão antes que elas cresçam, né? E fiquem roubando ali a nutrição da família. Então, essas pequenas rixas, essas pequenas desavenças entre os irmãos, elas podem criar raízes profundas. E você pode ter aí dificuldade na harmonia e no companheirismo entre o lar, entre a sua família, começando com coisas muito simples e aumentando se você não tem esse zelo de estar intervindo no momento certo. Outra referência que ela traz é João 4:6. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Ele traz para a gente um pouquinho da questão que Jesus ele zelava também pelo seu descanso. E ela traz nesse ponto, ela diz o seguinte: permita-se descansar. Para que a mãe possa zelar e cuidar dos seus filhos, ela tem que zelar e cuidar de si mesmo em primeiro lugar. Não estou falando aqui de uma mãe egoísta que vai deixar de cuidar do seu lar para extra cuidar de si, mas eu tô falando do cuidado básico, gente. O cuidado com a sua saúde física, o seu sono, a sua alimentação, os seus exercícios, a sua saúde emocional, ter amparo, né, de uma mulher mais velha ali para estar lhe aconselhando, lhe abençoando, o apoio do seu esposo, amizades sinceras e amizades que a trazem para mais perto de Deus. E a sua saúde mental em si, o que ela pensa de si mesma, o que ela entende que Deus pensa sobre ela. Lidar com cicatrizes emocionais do seu primeiro lar, né? Onde ela foi como filha, como neta.
assim também como essa cura emocional dessas cicatrizes para que ela possa no seu lar não agir em cima delas com um ciclo vicioso, mas que ela possa estar sendo curada dessas cicatrizes emocionais e não tá passando para os filhos que eles também possam estar sendo machucados. Então, vou dar um exemplo para vocês: o abuso físico, o abuso emocional, palavras de agressão, todas essas coisas que vêm com a mãe, né? Que ela, se ela passou por essas coisas no lar principal dela, que foi quando ela era criança, podem causar dano no zelo e no cuidado que ela vai ter com seus filhos no futuro. E para isso é necessário cuidar dessa mãe, né? Dessa sua saúde emocional. Então, assim, são várias, sua saúde mental, né? São várias as circunstâncias. Então, é necessário sim que a mãe esteja tendo zelo por si, para que ela, amando a si mesma, ela possa amar o próximo como a si mesma. Outro ponto que Elizabeth George traz, ela traz um pouco sobre a proteção. E ela fala, proteja através da, número 1, educação, ensinando o que é mal e o porquê. Isso eu acho, gente, muito importante. Muitas vezes a gente está num meio religioso, né? Não importa a denominação, não importa a cultura, e você ensina a criança o comportamento e não a raiz. Então você diz, filho, tocar em álcool, beber qualquer álcool é pecado. E a criança cresce com aquela carapuça que a pessoa beber o álcool, tocar o álcool é pecado, onde isso não é verdade. A verdade, o que é que a Bíblia fala? Estar constantemente embriagado é pecado. É a questão de não ter o domínio próprio. E isso é necessário que nós, como cristãos, possamos estar mostrando nas escrituras o que é certo e o que é errado. Aí eu não vou entrar no ponto de você estar numa igreja onde a igreja em si escolheu abster-se por alguma razão, então a obediência ao que você optou escolher naquela igreja, o que você optou obedecer, aí é uma outra coisa. Mas eu estou falando da questão bíblica, do que está na Bíblia. É preciso estar fazendo essa clareza para a criança, para que ela entenda, para que você não esteja criando crianças com uma má visão do que o que a Bíblia fala. Então explica para ele, ó filho, assim como o vinho não é pecado, mas a Bíblia fala que a gente deve ter o domínio próprio, o Espírito Santo deve estar tendo o domínio sobre nós, e nós possamos escolher quando parar, por que parar, enfim, e explicar para a criança o que é o certo. Isso com relação à bebida, à comida, à vestimenta, qualquer coisa, nós temos que ter o controle, as compras, né, para não gastar mais do que a gente deve. Então, assim, todas as coisas, todos os aspectos da nossa vida devem passar pelo crivo do domínio próprio do Espírito Santo. E a gente deve explicar o que é mal e por que aquilo é mal para as crianças. Número 2, proteção na internet, pelo controle e monitoramento. Gente, isso é hoje um risco enorme. Os meus filhos aqui em casa, os aparelhos, né, que nós permitimos que os meus filhos utilizem, todos têm controle parental. Eles utilizam com muito limite, tanto de tempo, quanto de exposição, quanto com quem eles estão em contato. Isso tudo tem que ser monitorado muito de perto pelos pais. O inimigo, ele é muito sagaz. E na forma como o jogo acontece também. Meus filhos brincam muito em aplicativos e coisas de internet, que faz de conta. Então, a criança brinca ali como ela estivesse brincando ali com um boneco, né? Só que o boneco é um boneco digital. E o inimigo, ele usa de diversas armas. Eu lembro que minha filha estava brincando e dentro dali do jogo, pessoas mencionaram coisas que são coisas assim para adolescente. E ela veio perguntar para mim e eu pude esclarecer, como nós temos, graças a Deus, essa ponte, eu pude esclarecer para ela. Não, filho, é isso que a pessoa está falando. A Bíblia fala isso e daí a gente respeita o que a pessoa faz ali na vida dela, entre ela e Deus, mas o nosso papel é aprender e obedecer e seguir o que o Senhor deseja de nós. Então, cabe aos pais estar monitorando para que o mundo seja visto com os olhos de Cristo, né? Que nós possamos estar
tendo esses olhos bons. A Bíblia fala, se os teus olhos forem maus, tudo será mal. Mas se os teus olhos forem bons, né, o teu corpo será são. Então, a gente tem que ter esse zelo de estar mostrando na vida prática das crianças. Sei que é muito difícil deixar as crianças fora da internet hoje, mas é possível elas estarem nesse mundo com controle, com domínio próprio, com zelo. Número 3, proteção na TV, monitorar o uso e conteúdo. Ela traz pra gente o Salmo 101:3. Repudiarei todo o mal. Odeio a conduta dos infiéis e jamais me dominará. Com televisões aqui em casa, mesma coisa. A gente tem controle parental nas televisões, a gente tem limite do que as crianças, de quantidade de tempo. E a gente também tem muita coisa que a gente assiste em família. Então, tem certas coisas... Eu gosto muito de assistir coisas dos anos 90, anos 80, ou coisas muito clássicas com as crianças, porque é uma coisa que já me deixa um pouco mais tranquila. Mas essas coisas de hoje, quando lança um novo filme, alguma coisa assim, a gente sempre tem esse zelo da gente assistir com eles, ou ver, né, o que é que estão falando primeiro, para a gente poder ter acesso àquele material. O próximo é a proteção, número 4, né, do gênero oposto. Limitar e monitorar amizades, confiança e exposição. A gente tem que ter muito zelo com as famílias que nós temos intimidade. São famílias que estão buscando obedecer a Deus, tem um padrão moral do que aquilo que Deus se agrada. São pessoas que você tem como houver o pedido de perdão, ou o contato com a criança, ou o que é que aquela família está expondo às crianças, como é o monitoramento no lar deles. Então, tudo isso a gente passa por esse crivo antes da gente aprofundar amizades com pessoas. Então, nós, muitas vezes, aqui a gente vai ter que parar, né, certos comportamentos e dizer, ó, você com essa criança, você só pode brincar na sala. Não é uma criança que você vai poder brincar no seu quarto, porque não é uma família que a gente tem intimidade e a gente tem confiança para isso. Então, são coisas que a gente tem que ter esse zelo, esse controle. Resposta do coração. Deus nos lembra que nos fortalece a fazer o nosso melhor. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 12 e 13. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrá-los destas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês. Minhas escolhas. Autocuidado. Alimente-se de forma saudável e aprenda como melhorar. Eu acho que a questão do autocuidado, assim, nesses últimos anos na minha vida, eu tenho, desde a minha reeducação alimentar, a questão do controle, né? Aprendendo a me amar também, da forma como eu tô. Então, são coisas que a gente vai aprendendo e a gente vai vivendo para que a gente possa não apenas ficar do jeito que tá, mas sempre aprender como melhorar, ter essa humildade. Depois, realize o máximo de refeições possíveis em família. Aqui em casa a gente normalmente janta, que é quando meu esposo está em casa, e é quando a gente se reúne em família e tem esse tempo, né, com a família de conversar como foi o dia, compartilhar como está se sentindo. Mantenha você e seus filhos ativos fisicamente. Atividades físicas, aqui em casa eu faço a minha bicicleta 6 vezes por mês. Então, 2 vezes por semana, dependendo de como eu tô bem, né, da minha fibromialgia. E os meninos, eles têm tanto brincar lá fora, quanto parques. A gente tem um parque de pula-pula, que a gente é membro, que os meninos vão. Então, a gente sempre tem esse zelo deles terem como fisicamente está colocando essa energia para fora. Estabeleça uma rotina diária familiar. Eu já postei para vocês no cafezinho, quem tiver interesse de ver, a nossa rotina agora do ano escolar. Temos livros em áudio, temos almoço em família, aula de piano, brincadeiras nas telas, terapias,
noite de culto no lar, noite de livro da família, noite de jogos. Então, são atividades que nós fazemos em família para o fortalecimento de todos. Ore e analise as razões por trás de desobediência. Muitas vezes a desobediência não é apenas a desobediência, ela é uma disfunção química na criança. Então pode ser aí uma hiperatividade, um déficit de atenção, um transtorno de processamento sensorial. Pode ser vários aspectos na criança, não apenas uma desobediência. Então, se ela for a desobediência em si, individual, é uma coisa. Agora, se aquilo vem se alastrando por bastante tempo e você não tem conseguido sucesso, cabe aí também ver a questão de saúde física da criança, né? A saúde, será que não tem uma raiz que está gerando nessa criança esse desconforto, que está levando ela a essa compulsividade de desobedecer, tá? Então, isso vale também para a gente se perguntar. Planeje momentos preciosos em família e aprecie Provérbios 31, de 10 a 31. Então, vale muito a pena a gente ver essa questão do Provérbios 31, que é quando a gente vê que nós temos o prazer, né, de trabalhar com as mãos e de construir a nossa família. Oração. Paizinho amado, ajude-nos a zelar pela nossa saúde emocional, física e mental, para que possamos cuidar dos nossos filhos com afinco. Protege-nos de todo mal e nos ajuda a te buscar para descansar. Em nome de Jesus, amém. Amém, meninas. É um prazer, né, mais uma vez poder estar compartilhando aqui do que Deus tem me ensinado. Cuidar dos filhos não é uma tarefa fácil. Cuidar de nós mesmos não é uma tarefa fácil. O equilíbrio das duas coisas, do lar, de ser esposa, muitas vezes mães que precisam trabalhar, né, fora do lar para o sustento da família, não é fácil. Mas é com a ajuda do Espírito Santo, é com a ajuda de Deus que nos guia, que nos capacita a fazer essa tarefa. Então, não é pela nossa glória, não é pela nossa capacidade, mas é por aquele que nos fortalece, tá bom? Um beijo em todas vocês. Que Deus esteja nos fortalecendo, né, cada dia mais, e que nós possamos permanecer firmes na fé, assim como 1 Pedro 5:9 fala. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, né? Um beijo, amo vocês em Cristo e vejo vocês no próximo podcast. Tchau, tchau.